Olá, quinto ano! Hoje nós iniciaremos o nosso módulo 3 de Geografia. Nós vamos falar no capítulo 7 sobre setores de economia, tá? Essa primeira aula vai ser sobre setores da economia, as próximas aulas vamos falar de recursos energéticos, tá? Então acompanhe junto comigo a página 262 para nossa primeira aula do módulo 3. Vamos lá. Os setores de produção da economia. Você já sabe que os seres humanos utilizam os recursos naturais para produzir diversos materiais, não é mesmo? Além de criar condições para a sobrevivência, produzimos riquezas por meio do trabalho. As pessoas podem trabalhar em 3 setores econômicos de acordo com a atividade: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Esses setores são relacionados um com o outro e desenvolvem importante papel no funcionamento da economia. Então, a atividade econômica, ela gera riqueza. Então, toda vez que eu falar, de economia, que é uma ciência, nós vamos falar aquilo que vai gerar riqueza, mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços, tendo como a finalidade a satisfação de necessidades humanas, como educação, alimentação, segurança e entre outros. Tá? Então, as pessoas elas podem trabalhar em 3 setores econômicos de acordo com a atividade. Então, vamos primeiro conhecer o primário, tá? O setor primário é o setor da economia que inclui as atividades da agricultura e da pecuária, tá? Então, a gente pode falar agropecuária. Pecuária, criação de animais, do extrativismo. Ele pode ser extração de minerais e vegetais e pequenas quantidades de caça e pesca, tá? Então, esses tipos de extrativismo, mineral, que é a extração de minério, a vegetação, que é a retirada de madeiras, plantas, sementes, animais, e também há algumas coletas de crustáceos, tá? Então, no livro, ele traz para vocês aí a palavra extrativismo, que significa retirada da natureza dos produtos de origem animal e vegetal, ou mineral, tá? Então, ele está diretamente relacionado ao quê? Ao espaço rural. Então, essa imagem aí mostra bem o campo, ao espaço rural. Então, as pessoas que trabalham nesse setor, elas produzem os alimentos e matéria-prima. O que são as matérias-primas? São as matérias de origem, né? Então, por exemplo, para chegar o leite até ao supermercado da nossa casa, primeiro teve a matéria-prima que foi quem? A vaquinha ali, tá? Então, o exemplo que o livro nos mostra aqui é a cana-de-açúcar, tá? Ela é a matéria-prima para a fabricação do etanol. O que é o etanol? Que é o combustível menos poluente que o derivado do petróleo. Então, a agricultura e a pecuária sempre desenvolveram papel de destaque na economia brasileira, além de serem uma das mais antigas atividades econômicas. Então, atualmente, hoje, ela faz parte de 40% da mercadoria que o Brasil exporta, são todas produzidas no espaço rural. Aqui eu trouxe mais algumas informações para vocês, tá? Nesse setor está com as atividades econômicas que produzem matéria-prima, tá? Isso implica geralmente a transformação de recursos naturais em produtos primários. Muitos produtos do setor primário são matérias-primas, elementos retirados da natureza, levadas para outras indústrias a fim de se transformarem, tá? Essa palavra transformar vai aparecer bastante nesses momentos que a gente falar de setores, tá? De economia, em produtos industrializados. Nesse setor estão presentes a agricultura, a pecuária e o extrativismo, vegetal, animal e mineral. Então, aqui a imagem de agricultura, da pecuária, do extrativismo, nesse caso aqui a pesca, o vegetal, o látex, que vai se transformar em borracha, e o mineral, ou a mineração, tá?
E aí temos o segundo setor, né, que é o, na verdade, chama de setor secundário, tá? Eu acho que eu antecipei aqui. O setor secundário é o setor, ele é formado pelas atividades realizadas na indústria, pela construção civil e pela produção e distribuição de água e de eletricidade, tá? Então aqui, o slide que eu trouxe para vocês é o setor da economia que transforma produtos naturais produzidos pelo setor primário, aqueles que estavam lá no campo, em produtos de consumo ou em máquinas industriais. Produtos a serem utilizados como outros estabelecimentos do setor secundário. É o setor da indústria, da construção civil e da geração de energia, né, da água, gás, eletricidade e combustível. Que trouxe para vocês algumas imagens: indústria automobilística, indústria, fábrica, construção civil. Então, eu vou construir, né? Eu vou transformar a matéria-prima em algo a ser produzido. E a geração de energia elétrica. Então, a hidrelétrica, por exemplo, eu vou pegar recursos naturais para transformar isso em outras coisas. Então, primeiro eu vou pegar o primário para se transformar em secundário. E aí tem o terciário, tá? O terciário, ele é formado pelas atividades realizadas no comércio e na prestação de serviço, que são a educação, saúde, lazer, transporte, turismo, tá? O setor que ele traz, né, que é a comercialização de produtos, em geral, a oferta de serviços à sociedade. Então, por exemplo, a minha profissão, eu estou no setor terciário, porque eu já estou fazendo o quê? Eu estou ofertando o meu serviço à sociedade. Então, o que mais a gente tem aqui? O comércio, o banco, a escola, o transporte, hospital. Aqui eu só trouxe mais informação, o livro não traz isso, tá? Que é o setor terciário quaternário, que é o setor da economia que envolve educação e tecnologia avançada, como robótica, cibernética, informática e pesquisa. Então, a pesquisa, hoje que está sendo tão falada, né, questão da vacina contra o coronavírus, ele está nesse setor aí, terciário quaternário. Que eu tinha pulado para vocês. Acompanhe junto comigo lá na atividade 263. Então, o gráfico abaixo apresenta a distribuição do produto interno bruto. O que é isso, produto interno? É a soma de todos os bens e serviços produzidos em um local em um determinado período. Então, o produto interno bruto, que a gente chama de PIB, fez dentro do Brasil em um determinado período. Esse gráfico aqui mostra a participação dos setores na economia de 2017. Então, o PIB desse ano. Então, aqui eu tenho o gráfico de setor, né? Então, a maior porcentagem é do terciário, em seguida vem o secundário, por último, o primário. Tá? E aí eu tenho umas perguntas relacionadas a esse gráfico, tá? Qual setor tem a maior participação da economia brasileira? Descreva-o. Então, o setor que tem maior participação na economia é o terciário. O setor terciário compreende as atividades realizadas onde? No comércio e na prestação de serviços, como educação, saúde, lazer, transporte, turismo, etc. Qual setor tem a menor participação da economia brasileira e por quais atividades ele é formado? Falamos lá, né, no gráfico, o setor primário tem a menor participação da economia. O setor primário é formado pela atividade relacionada ao espaço rural, como agricultura, pecuária e extrativismo, animal, mineral e vegetal. E para a atividade, nós vamos realizar a página 264, tá? Que a distribuição da riqueza não é igual. Falamos muito de desigualdade social na nossa disciplina de geografia.
No mapa a seguir é representada a participação dos estados na composição do PIB brasileiro. Lembrando que o PIB significa Produto Interno Bruto, tá? Pois eu preciso compreender isso, porque ele é fundamental para que eu compreenda o que está relacionado dentro desse período, tá? E aí vocês vão responder a questão 1, 2 e 3, tá? Conforme a gente vai caminhando, a gente vai seguindo para as nossas atividades dos setores de economia. Ok? Beijinhos, tchau, tchau!